Oi, gente, tudo bem? Vamos voltar para a aula de biologia, a aula mais legal do projeto. Mentira, não sei se é a mais legal, depende de cada um. Mas vamos lá. Falamos sobre fungos e protozoários na última aula, a gente vai passar por cada um dos 5 reinos, mas a gente precisa falar de um grupo de coisas que estão fora dos reinos, que são os vírus, né? Eu falo coisas, já expliquei por quê, porque não há um consenso científico se vírus é um ser vivo ou não. Eu citei um pouquinho dos porquês, questão de falta de metabolismo e tudo na primeira aula, aula de introdução. Mas aqui a gente vai entender a fundo essa questão toda. Porém, antes de começar a falar sobre vírus, eu resolvi fazer uma mudancinha de última hora na aula, espero que a Lilia não me mate. Mas eu achei que ia ficar muito difícil falar de vírus sem que vocês soubessem um pouco sobre DNA. Porque o vírus ele nada mais é que um grande editor de DNA. Então a gente vai usar muitos termos relacionados ao DNA na aula e ia ficar muito vago se eu não passasse isso, tudo bem? Então vamos entender primeiro o que é DNA, depois a gente entra nos vírus de fato, tudo bem? O DNA, ele é basicamente uma substância que fica no núcleo da célula, vocês já sabem dessa história, o material genético fica no núcleo da célula, o DNA fica no núcleo da célula. Em seres procariontes, que não tem núcleo, que não tem carioteca, toda aquela história que vocês já conhecem, fica disperso no citoplasma, tudo bem? E o nome dessa substância é ácido desoxirribonucleico. Por isso que é DNA, por causa das siglas ADN, que em português fica ADN, mas quem é português na fila do pão mundial, o DNA é uma sigla que na verdade vem do inglês, né? Porque eu não sei se vocês lembram da aula de inglês, mas o adjetivo sempre vem na frente. Por exemplo, a gente fala no português menina bonita. No inglês a gente fala beautiful girl. O beautiful vem na frente do girl, ao contrário. Ou seja, no inglês fica desoxyacid, daí que seria ácido. Então esse ácido vem para cá, daí fica DNA, com ácido lá no fundo. Então isso explica por que é ADN e não DNA. Tem alguns autores exóticos, eu diria, que colocam ADN às vezes. Pode ser uma forma que pode estar em algum livro muito bizarro. Pode aparecer, mas é muito raro. Geralmente vai estar DNA. Tudo bem. Esse ponto aqui a gente já falou, está no núcleo da célula. Em seres procariontes que não tem núcleo, está disperso no citoplasma. É um material genético, né? E qual que é a importância do DNA para a vida, né? É no DNA que está todas as características de um ser vivo, tanto em termos de aparência quanto de funcionamento. Como assim? É o DNA que determina que o meu cabelo é crespo, liso, loiro, que meu olho é claro, que minha pele é clara, ou que minha pele é negra. Tudo isso é determinado pelo DNA, tudo bem? Então, isso é em termos de funcionamento, ou em termos de aparência, desculpa. Em termos de funcionamento, como assim? Tem as famosas doenças genéticas, tem as doenças hereditárias. Tudo isso é causado por questões de DNA que afetam o seu funcionamento, por isso você fica com algum tipo de doença. Tudo bem? Beleza. Outra coisa muito mesmo importante sobre o DNA é que ele é um grande livro de receita de proteínas. Como assim livro de receita de proteínas? Não tem um livro de receita de bolos, que sei lá, pode ter uma série de bolos, bolo de mandioca, bolo de laranja, tem lá a regra de todos os bolos. O DNA tem a regra de todas as proteínas. Como é que todas as proteínas do organismo vão ser formadas? Mas o que é proteína? Vamos lá. Proteínas são compostos orgânicos. O que são compostos orgânicos? Meu Deus do céu. Basicamente compostos que têm carbono e hidrogênio. Eu acho que na aula de químicas vocês já sabem o que é um carbono e um hidrogênio. Eu espero. Tudo bem? Se não souberem, perguntem para mim ou para a professora de química. Mas enfim, tem lá a tabela periódica, tem carbono e hidrogênio. Substâncias que têm carbono e hidrogênio são chamadas substâncias orgânicas, que são os compostos orgânicos, e a proteína é um tipo de composto orgânico. Tudo bem? E qual que é a importância das proteínas? As proteínas elas formam tudo. Se algum de vocês um dia quiser estudar mais essa área de biologia, saúde e tudo mais, tudo que vocês vão ouvir falar na vida é proteína. Porque proteína forma, no caso do humano, né?
Cabelo, pele, unha, músculos, órgãos, enzimas. O que que são enzimas? Por exemplo, as enzimas digestivas. Vocês lembram das enzimas digestivas? Elas são tipos de proteína. É tudo proteína, gente. Sabe o bolo que eu falei, o livro de receita de bolo? O bolo é feito de farinha de trigo, certo? É a base ali do bolo. Tem outros ingredientes, mas o básico ali, que forma a massa, mesmo é farinha de trigo. Assim como em seres vivos, o que forma basicamente seres vivos são proteínas. Tudo bem? E essas proteínas elas têm uma composição química, né? Quem determina essa composição química é o DNA. O DNA tem a receita de como todas as proteínas serão formadas. Tudo bem? Então, não tem o nosso livro de receita de bolos, por exemplo? Para você produzir um bolo de laranja, você tem que abrir lá o seu livrinho de receitas e ler o trecho que fala do bolo de laranja, ver os ingredientes, juntar e formar o bolo de laranja. No caso da proteína é a mesma coisa. No caso da proteína é a mesma coisa. O DNA é o nosso grande livro de receitas, onde quando a gente quer produzir algum tipo de proteína, a gente lê esse livro, pega os ingredientes e forma a nossa proteína. Tudo bem? E a base da vida é fazer isso, é ler DNA e gerar proteína, porque proteína forma tudo. Forma enzima, forma órgão, forma músculo. Então isso aqui explica as doenças genéticas. Se você tem algum defeito no DNA, você vai ter um defeito na proteína. Tendo defeito na proteína, você vai ter defeito em alguns tipos de coisas. Por exemplo, se você tem algum defeito nas enzimas, você pode ter algum problema de digestão. Por exemplo, intolerância à lactose, que é a proteína do leite. Aliás, que é o açúcar do leite, desculpa. Tudo bem? Então, é basicamente isso. Pensa no exemplo do livro de receita de bolos. Se a quantidade de açúcar estiver muito pequena, o bolo vai ficar uma porcaria, vai ficar sem doce, vai ficar com gosto ruim. O DNA, mesma coisa. Se tem algum tipo de defeito no DNA, as proteínas vão ser formadas com os ingredientes errados e vão funcionar de formas erradas e vão gerar doenças. Tudo bem? Então é basicamente essa frase que eu coloquei aqui embaixo. Portanto, defeitos genéticos geram defeitos em proteínas que geram defeitos que geram problemas de saúde. Uma coisa importante é que isso aqui não é uma regra, tá? Você pode ter várias modificações do DNA e você não ter nenhum tipo de problema. Eu acho que eu falei isso, inclusive, na primeira aula, não sei se vocês se recordam, mas vamos retomar. Existem tipos de mutações do DNA que geram problemas. Existem mutações de DNA que geram vantagens evolutivas. Você lembra dessa história, né, lá da questão das bactérias lá com o antibiótico? E tem alguns tipos de mutação que não geram problema nenhum. Tudo bem? Então, é basicamente daqui. Você pode ter um DNA que gera algum tipo de defeito, você pode ter um DNA que gera algum tipo de vantagem para um ser vivo, como você pode ter um DNA que não faz diferença alguma. Tudo bem? Então, assim como pizzaiolos fazem pizza, assim como padeiros fazem pão, eu adoro esse meme, principalmente esse carinha aqui, tem os melhores memes. Não os melhores, mas tem memes muito bons. Os seres vivos fazem proteínas. Proteína em toda parte. É como eu disse, proteína faz tudo, gente. Sabe planta? Planta tem muita proteína também. Tudo bem, tudo tem proteína. Tudo bem que a gente fala de proteína, a gente sempre vem com carne na cabeça, mas planta tem proteína também, gente. Todo ser vivo tem. Tudo bem? Beleza. O DNA, ácido desoxirribonucleico, está dentro do núcleo, determina como vai ser nossa aparência, como vai ser nosso funcionamento, porque determina as nossas proteínas e são as nossas proteínas que formam a nossa aparência. Lembra que eu falei do cabelo crespo? Seu cabelo é crespo porque você tem um tipo de proteína no cabelo que faz um formato crespo. Tudo bem? Então, se você tem modificações nessa proteína, e note que esse é um exemplo, né, de modificações que não causam nenhum tipo de problema, não tem problema você ter cabelo crespo. Tem um problema você ter intolerância à lactose. Entenderam a diferença? Enfim, mas é basicamente isso. Então, se você tem uma modificação do DNA que modifica proteínas, pode modificar o formato do cabelo, dado que o cabelo é feito de proteína. Então, entendemos qual é a função do DNA. Agora, vamos entender como é a estrutura do DNA. E essa parte é importante para a gente entender onde é que os vírus atuam e como é que eles funcionam. Vamos lá. Ah, eu esqueci de falar porque eu coloquei o trem aqui. Esse é um trem
Como vocês podem ver, né? É um trem da linha 7 Rubi, que está indo para Jundiaí, está saindo da Luz. É um rolê da desgraça e da Luz até Jundiaí. E eu quero usar o trem de uma forma didática para explicar a estrutura do DNA. Porque ela pode ser um pouco assustadora, mas eu acho que com o exemplo do trem ela vai ficar muito fácil. E essa é uma didática que eu inventei agora, e eu estou muito orgulhoso porque eu nunca estudei pedagogia nem nada na vida. Então vamos ver se isso vai funcionar. Então, eu quero que vocês esqueçam a palavra DNA por enquanto. E eu quero que vocês coloquem a palavra trem na cabeça. Pode ser esse trem aqui. Não, não pode ser esse trem aqui não. Imaginem só um trem. Tudo bem? O nosso trem, ele pode ter vagões de 4 cores diferentes. Tudo bem? É difícil isso, gente. É um trem que tem vagões coloridos. Você tem um vagão de uma cor, um vagão de outra, um vagão de outra e um vagão de outra. Tudo bem? Você pode ter um vagão amarelo, um vagão vermelho, um vagão verde e um vagão azul. Tudo bem? Tá muito fácil, né, gente? Um trem com vagões coloridos. Eu não consigo pensar nada mais didático na vida do que um trem com vagões coloridos. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Um trem com vagões coloridos. Ele só pode ter 4 cores de vagões, tudo bem? Só 4 cores, 4 cores. Só pode ser amarelo, só pode ser vermelho, só pode ser verde, só pode ser azul. Tudo bem? Mas uma coisa interessante sobre essas cores de vagões é que eu posso ter diversas combinações de cores, né? Eu posso ter o primeiro vagão amarelo ou eu posso ter o primeiro vagão vermelho. Assim como eu posso ter o segundo vagão vermelho, mas ele também pode ser verde, azul ou mesmo amarelo. Você pode ter o terceiro vagão verde, azul, vermelho ou amarelo também. Você pode ter qualquer cor em qualquer vagão, desde que tenha as 4 cores. Então você pode ter 4 vagões. Imagina que esse aqui é vermelho, e esse é vermelho, e esse é vermelho, e esse é vermelho. Opa, desculpa. Opa, aqui. Você pode ter vagões das mais diversas combinações de cores possíveis, desde que sejam essas 4 cores e cada vagão tenha uma dessas cores. Tudo bem? Outra coisa interessante sobre esse nosso trem. Continue pensando que isso é um trem. Os retângulozinhos são vagões que podem ser de 4 cores diferentes. Apesar de eu falar que ele é um trem que tem vagões de 4 cores diferentes, não necessariamente ele tem 4 vagões. Ele pode ser um trem que ele pode ter quantos vagões a gente quiser. Pode ter 3 bilhões de vagões se a gente quiser. Desde que cada vagão seja ou amarelo, ou vermelho, ou verde, ou azul. Tudo bem, gente? Então vamos lá. O nosso trem tem que obedecer essas regras. Tem os vagõezinhos, tem que ser dessas cores. Não pode ter vagão laranja, não pode ter vagão azul, não pode ter vagão cinza. O vagão só pode ser amarelo, vermelho, verde e azul. Você pode ter 4 vermelho, 3 azul e um verde, a ordem não importa pra gente. Tudo bem? Inclusive é bom, quanto mais combinações melhor. Porque a gente pode formar trens cada vez mais diferentes, né? Você pode ter várias combinações. Mas precisa obedecer essas 4 ordens. Olha essas 4 cores. Tudo bem, gente? Vamos lá. Outra coisa interessante sobre o nosso trem. O nosso trem, ele é que nem o trem da CPTM, que tem uma linha do lado da outra. Não tem uma linha do lado da outra? Tem um trem de um lado e um trem do outro. Um vai e outro volta. Aqui não necessariamente um trem, um vai e outro volta, mas está um trilho do lado do outro. E os nossos trenzinhos, o nosso trem imaginário que a gente está bolando aqui para aula, que tem lá os vagões que podem ser de 4 cores diferentes, eles sempre vão andar lado a lado. Tudo bem? Então tem 2 trilhos, esses trens só podem andar juntos. E uma outra regra que o nosso trem precisa ter é que as cores precisam combinar. O nosso vagão amarelo ele só anda do lado de um vagão vermelho. E o nosso vagão verde só anda do lado de um azul. Bem como o nosso vagão vermelho só anda do lado de um amarelo. E o azul só anda do lado de um verde. Tudo bem? Então ele pode ter o tamanho que for, ele pode ter a combinação que for aqui, você pode ter 3 vermelhos, você pode ter tudo aqui vermelho, mas aí você tem que ter tudo azul desse lado. As cores têm que sempre ter essa combinação. Aliás, tudo amarelo, desculpa. Aqui no nosso exemplo é amarelo. Tem que ser tudo amarelo desse lado, tudo bem? Vocês estão conseguindo imaginar? Tá fácil, gente, pelo amor de Deus. Um trem tem vários vagões. Esses vagões podem ser de 4 cores diferentes, com várias combinações diferentes.
e esse trem ele sempre vai andar do lado de outro trem, do lado de outra linha. E ele tem que andar sempre com o vagão amarelo do lado do vermelho, e o vermelho do lado do amarelo, e o verde do lado do azul, e o azul do lado do verde. Tudo bem? Essas são regrinhas importantes para o nosso trem. Agora vamos falar sobre DNA de fato. Conseguiram pegar todas as regras do trem, né? O DNA ele vai obedecer todas essas regras que a gente falou, basicamente. Só que o que a gente chama de vagão no trem, no DNA a gente vai chamar de base nitrogenada. Ai, que palavra feia. O que é isso? São as divisões do DNA, simples. Aprendam assim, que são as divisões do DNA. Assim como o trem é dividido em vários vagões, assim como você pegar uma linguiça, tem vários gominhos, tudo bem? Os vagões do trem são as bases nitrogenadas. E vocês lembram que o nosso vagão, ele tinha quatro... Eu não sei se isso aqui vai aparecer na aula, acho que vai, mas tudo bem. Eu não sei se vocês lembram, mas... Quer dizer, se não aparecer, acho que eu vou pagar mico. Aparece um negócio cinza aqui que eu não sei se vai aparecer para vocês. Deve aparecer porque eu estou capturando a tela inteira. Mas enfim, voltando. O nosso trem tinha quatro cores, quatro opções diferentes de cores para cada vagão, certo? No DNA, a gente tem quatro tipos diferentes de base nitrogenada. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente tinha um vagão amarelo. Isso aqui não sai bem. A gente tinha um vagão amarelo. O DNA vai ter a base nitrogenada timina. Só troca a cor por nome, tá bom? Ou por letrinhas. Pode decorar que tem um AGC, também já fico feliz. Tudo bem? Então vamos lá. Assim como o trem tinha divisões e vagões, o DNA tem divisões e bases nitrogenadas. Assim como cada vagão tinha uma cor, cada base nitrogenada tem que ser de um desses quatro tipos, tudo bem? E lembra que eu falei que o nosso trem poderia ter um tamanho infinito, poderia ter 3 bilhões de vagões? Assim como eu falei que o nosso trem poderia ter 3 bilhões de vagões, por exemplo, o DNA humano tem 3 bilhões de bases nitrogenadas. Então tem 3 bilhões de vagõezinhos lá dividindo o DNA. Um negócio absurdamente grande. Eu já falei para vocês sobre o tamanho do DNA, que dentro de cada núcleo de uma célula microscópica você pode ter um DNA quilométrico. Por quê? Porque você tem 3 bilhões de bases nitrogenadas. Tem que ser grande esse negócio. Tudo bem, gente? Tá fácil? Espero que esteja. É só lembrar do trem. Gravem um exemplo do meu trem com quatro cores e que pode ter várias combinações de cores e que tem que andar lado a lado. Tudo bem? O DNA é a mesma coisa. Em vez de ter vagão, tem base nitrogenada. Em vez de ser amarelo, vermelho, verde e azul, é timina, adenina, guanina e citosina. Em vez de a gente dar cor para os vagões, a gente dá nome para os vagões. Tudo bem? É basicamente isso. E assim como o nosso trem andava lado a lado, com as corzinhas combinando, as bases nitrogenadas também se combinam entre si. Então, por exemplo, uma base adenina ela sempre vai estar do lado de uma timina. Uma base citosina sempre vai estar do lado de uma base chamada guanina. Assim como aqui no nosso exemplo, o azul sempre estava do lado do verde. Tudo bem? O DNA, então, ele é o que a gente chama de dupla fita. Por que dupla fita? Você tem uma fita que é como se fosse um dos nossos trens, que sempre vai ficar do lado de outra fita, que é como se fosse o nosso outro trem. Lembra que o nosso trem anda sempre um do lado do outro. O DNA sempre vai estar uma fita do lado da outra. E daí, as bases nitrogenadas de cada fita vão se combinar, assim como as cores do nosso trem se combinavam, certo? A gente tinha uma, em vez de ter uma dupla fita, a gente tinha um duplo trilho no nosso DNA, onde o azul sempre combinava com o verde. Aqui a gente vai ter uma dupla fita, onde a guanina, por exemplo, sempre vai combinar com a citosina. Tudo bem? Isso aqui é o DNA, gente, basicamente. É claro que se a gente entrar fundo, vai ter mais coisas para estudar, mas basicamente é isso. O DNA é um conjunto de várias bases nitrogenadas, bem como um trem é um conjunto de vários vagões. O nosso trem tinha várias cores, várias não, tinham quatro cores. O DNA tem quatro nomes diferentes para cada base nitrogenada. Em vez de ter cor diferente, vai ser nome diferente. Tudo bem? Sempre vai andar lado a lado com as cores combinando. Aqui no nosso caso, sempre vai andar lado a lado com as bases nitrogenadas combinando. É a mesma coisa. Pensem no trem. É só pensar no trem. É muito fácil. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a síntese proteica.
Esse termo síntese eu acho que eu já falei na aula, mas eu vou repetir o que ele significa. Significa produção. A gente gosta muito de usar esse termo em biologia. Então, sempre que vocês verem a palavra síntese, a gente está falando de produção, tudo bem? E proteica, de proteína, produção de proteína. A gente falou no início da aula que o DNA era o nosso livro de receita de proteína, certo? Então, para a gente fazer proteína, a gente precisa ler o DNA, certo? Ler esse livro. E como é que é feita essa leitura, né? Deixa eu dar um exemplo. Eu sou programador. Infelizmente, não, brincadeira, eu gosto de ser programador. E quando eu estou programando, como é que funciona o ato de programar? A gente, para quem não sabe, programador faz aqueles sistemas lá da vida, aquelas coisas que vocês ficam brigando. E daí o sistema ele tem um código-fonte lá, que é uma série de instruções que vão determinar como é que o programa funciona. Quando eu preciso modificar alguma coisa no sistema, eu nunca vou no sistema original e modifico, porque eu posso gerar um bug lá no sistema e daí alguém vai me xingar. Provavelmente o meu chefe. E eu não gosto que o meu chefe me xingue. Então o que eu faço? Eu sempre pego uma cópia do sistema original lá, coloco na minha máquina, edito lá os comandos, os códigos da minha máquina e depois eu subo o código que estava na minha máquina para o ar. Mas eu não mexo no código direto lá, porque se eu fizer alguma merda, pode ser irreversível, pode dar muito problema para voltar. E o DNA, ele tem essa mesma lógica. Pelo fato do DNA ser o livro de receita de proteína e a proteína determinar o nosso funcionamento e a nossa aparência, é muito importante que o DNA fique inteiro. Assim como é muito importante que o meu sistema fique lá no ar rodando bonitinho e que o usuário que está lá mexendo não tenha nenhum tipo de problema. O DNA é a mesma coisa, ele tem que se manter intacto, porque se tiver algum problema nele, pode gerar algum tipo de doença. Tudo bem? Então o DNA tem que estar inteiro. DNA inteiro. Mas eu preciso ler o DNA para gerar proteína. Então como é que eu faço? Eu faço uma cópia do DNA e eu gero as proteínas a partir da cópia, não a partir do DNA original. Essa cópia de DNA é o que a gente chama de RNA. Tudo bem? Também é um ácido, não sei o que lá das contas, mas ele tem algumas diferenças lá na composição química. Não sei se vocês lembram lá que o DNA era ácido desoxirribonucleico. O RNA eu não lembro qual ácido que é, eu posso colocar lá quando a aula subir, lá no chat. Mas também ele tem estrutura muito parecida com o RNA, ou com o DNA, desculpa. E aqui do lado tem a diferença, né? Vocês lembram quando a gente estava falando lá dos nossos vagõezinhos? Que tinha um vagão, tinha uma base nitrogenada, aliás, que tinha o nome de timina? No RNA a gente vai ter, em vez de uma timina, uma uracila. Então, se a gente pensar no nosso trem, em vez da gente ter um trem com vagão vermelho, a gente vai ter um trem com vagão rosa. Mas ainda vai ter o amarelo, o verde, o azul, ainda vai andar lado a lado, mas essa corzinha vai estar diferente. Por quê? Porque a RNA é uma xerox, né? É só vocês imaginar, quando a gente tira a xerox de alguma coisa, por exemplo, você tem o colorido, mas vai tirar xerox, você pode tirar preto e branco, por exemplo. Vai dar para ler ainda, dá para ler todas as informações, mas ele está preto e branco. O RNA é a mesma coisa. Ele tem a mesma sequência que tinha no DNA, dado que é uma cópia. É só eu saber que onde era timina agora é uracila. Tipo, não tem diferença alguma, não tem dificuldade nenhuma para ler isso. Apesar de ser uma cópia diferente, ainda é uma cópia, ainda dá para ler. Então é basicamente isso. A célula faz uma cópia do DNA. Essa cópia é chamada de RNA. E daí ele consegue transformar o RNA em proteína. Ele consegue fazer a leitura dessa sequência de vagõezinhos, dessa sequência de bases nitrogenadas. E daí ele fica, tá, um TACATGCA deve ser para produzir uma lactase. Ele vai lá e monta uma lactase para você. Tem mais coisas aqui no meio que a gente pode falar não de bioquímica de forma mais aprofundada, mas no geral é isso, tá? A gente lê a nossa sequência de cores, por exemplo, do trem, ou sequência de bases nitrogenadas falando do DNA de fato, e daí a gente consegue interpretar isso como uma proteína. Então lê,
transformar em proteína. Tudo bem, gente? DNA é muito difícil essa parte, eu sei que é difícil, mas enfim, eu acho que o exemplo do trem ilustra bastante. Tudo bem? Agora vamos falar sobre vírus, já entendemos que é DNA ou RNA. A palavra vírus vem do grego veneno, ou do grego não, desculpa, do latim veneno. E o que é um vírus? É o que a gente chama de parasita intracelular obrigatório. Meu santo Deus, que palavra é essa? Parasita é algo que parasita, tudo bem? Tipo, exemplo de parasita lombriga, fica lá no seu estômago se aproveitando da sua comida, isso é um parasita. Intracelular é um tipo de parasita que ele está dentro da célula. A lombriga é extracelular, ele fica na... até porque ele é grande pra caramba, não cabe dentro de uma célula. Mas ele fica lá no seu intestino. E o vírus ele é um parasita que sempre está dentro da célula. Ou seja, por exemplo, estaria dentro da célula intestinal, mas não dentro do intestino. Tudo bem? Obrigatoriamente, por isso que é obrigatório. Então ele sempre vai ser um parasita que vai estar dentro de uma célula, nunca fora. E como eu disse no início da aula, há uma grande dúvida no meio científico se a gente classifica o vírus como um ser vivo ou um não ser vivo. Ou um ser morto, não, brincadeira. Porque algo morto já foi vivo alguma vez, então não é esse o termo certo. Seria um não ser vivo? Por quê? Por que é uma grande dúvida? Porque o vírus ele é basicamente um pedaço de DNA ou RNA encapsulado em uma membrana. Ele é basicamente isso, ele não passa disso. Lembra do nosso DNA e RNA que a gente viu aqui? Você tem o DNA, que é aquela fita que está dentro do núcleo, mas você tem o RNA, que é a cópia do DNA. Você tem vírus que tem só o DNA e você tem vírus que tem só o RNA. E ele só tem isso, não tem mais nada. Não tem nenhuma das organelas que a gente falou na aula de citologia, ele não tem nada daquilo. Ele não tem o núcleo, não tem nada, ele só tem DNA ou RNA. Tudo bem? Então, portanto, tem essa grande incógnita, se ele é um ser vivo ou não, e, portanto, ele não está classificado dentro dos 5 reinos, tudo bem? Tem uma classificação própria para vírus que eu acho que não vale a pena passar aqui, mas não está dentro dos nossos 5 reinos biológicos. Tudo bem? Vamos lá. Então, recapitulando. Vírus não tem célula, é que vocês podem ler em livros como acelular, tudo bem? Pode estar escrito lá esse termo. Quando tiver escrito acelular, quer dizer que não tem célula. A vem do grego negação e célula é célula. Então, ele não tem célula. Ele não tem nenhuma organela, não tem ribossomo, não tem cloroplasto, não tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria, não tem nada disso. Já que ele não tem nada disso, ele não tem metabolismo, porque não tem nem nada para ter metabolismo, né? Se não tem mitocôndria, não faz respiração celular. Ele não faz reprodução sexuada nem assexuada, porque para fazer isso você precisa duplicar o DNA para você passar para o outro ser vivo. E como você não tem nada dentro da estrutura do vírus, você não consegue duplicar DNA também. E ele não é heterotrófico nem autotrófico, porque ele não precisa se alimentar, dado que ele não precisa de energia, dado que ele não tem metabolismo. A gente falou disso na primeira aula. Que o metabolismo, que era o que determinava se... que é uma das formas que você pode usar para determinar se algo é vivo ou não, precisa de energia para funcionar. Se ele não tem metabolismo, para que ele vai ser heterotrófico ou autotrófico, né? Então aqui a gente tem um esqueminha da estrutura básica de um vírus, onde você tem essas glicoproteínas, que são bem parecidas com aquelas proteínas que ficavam anexadas na membrana celular. Não sei se vocês lembram lá de citologia. Lá do modelo mosaico fluido, que você tinha a membrana celular, você tinha umas proteínas enfincadas na célula. Aqui você vai ter isso, as glicoproteínas. Você pode ter um envelope, que é uma proteção extra, parecida com a parede celular, não tem nada a ver em termos químicos, mas você pode pensar que é algo parecido. E aqui no nosso exemplo ele está com DNA, né? Mas como a gente falou, ele pode ser um RNA no lugar de DNA. E não são todos os vírus que possuem esse envelope. Tudo bem? Então vamos avançar. Como eu disse, tem os vírus de DNA, que é aquela primeira fita que é como o nosso trenzinho. E tem os vírus de RNA, que são os vírus daquela cópia de DNA que é feita para a gente produzir as proteínas. Aquele trequinho intermediário lá da foto. Eu vou passar de novo lá para vocês decorarem. Esse aqui. Você pode ter vírus que tem essa composição aqui, que por exemplo vai ter a timina como um dos vagõezinhos.
vai ter o vagãozinho vermelho. Ou você pode ter o vírus de RNA, que vai ter o vagãozinho rosa, que vai ser a nossa uracila. Tudo bem? Então você pode ter os dois tipos. Os vírus de DNA são os vírus chamados adenovírus, que, por exemplo, são os causadores do resfriado, conjuntivite, se eu não me engano, hepatite. E você tem os vírus de RNA, que são os chamados de retrovírus. Adenovírus vem daquele negócio lá do ADN e tudo mais, por isso que é o adenovírus. E retrovírus, esse ré por causa do RNA. Não, na verdade tem um porquê do retrovírus. Posso explicar daqui a pouco. Mas enfim, esses são os retrovírus. Exemplos, o HIV e o maldito SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, um tipo de retrovírus. Eu até lembro o pronunciamento de quando o Mandetta ainda era ministro da Saúde, que ele se corrigiu, né? Falou que vírus era de DNA, depois ô galera, é RNA, desculpa. Foi interessante. Mas enfim, por conta disso aqui. E vamos para a parte mais legal da aula, né? Como é que um vírus infecta uma célula? Ele é um parasita intracelular obrigatório. A gente já falou sobre isso. Então, ele infecta uma célula. Então, vamos imaginar o maldito SARS-CoV-2 aí, que é o causador da Covid-19. Ele é basicamente um pedaço de RNA. Eu não lembro se ele tem envelope, eu tenho que confirmar isso, gente. Mas enfim, ele é um pedaço de RNA com uma membrana, que pode ter um envelope. E as glicoproteínas e tudo mais, ele só é isso. Tá lá, uma pessoa espirrou perto de você, veio aquelas cutículas no ar, você inspirou. Aquilo vai cair na mucosa, e daí na mucosa vai ter células. Mucosa eu digo, por exemplo, as regiões internas aqui das narinas e tudo mais. Por exemplo. E nessas regiões tem células. Então vai vir lá o SARS-CoV-2 voando lá nas gotículas que alguém espirrou na sua cara no mercado porque ninguém mantém a distância. E daí vai entrar nas células do seu nariz e vai se ligar receptores na célula-alvo. O que são esses receptores? De novo, modelo mosaico fluido, lembra lá da membrana plasmática, ela tem umas proteínazinhas. O vírus vai se ligar em algumas dessas proteínas. E essa vai ser a célula-alvo, porque é o alvo dele. Essa etapa de se ligar a esses receptores é a etapa de absorção. Depois, a gente tem a etapa de penetração, que é quando o vírus realmente entra dentro da célula-alvo. Tudo bem? Absorção se ligou aos receptores. Penetração, a gente conseguiu passar pela membrana plasmática. Depois, o vírus rompe o capsídeo. O que é o capsídeo? É aquela membraninha que envolve o RNA. Você tem um envelope, mas, como eu escrevi aqui, não são todos os vírus que possuem envelope. O que realmente protege o DNA, o RNA, é o capsídeo. Você pode ter uma membrana extra com envelope. Mas, enfim, na fase de desnudamento, o vírus já se ligou aos receptores, já penetrou na célula-alvo. Agora ele vai romper esse capsídeo para liberar o DNA, o RNA que está dentro dele. Agora a gente entra na fase de transcrição e tradução. Eu não falei o que é isso, mas está aqui. O processo de produção de RNA, vocês lembram disso aqui, né? Eu vou repetir de novo. Você tem o DNA, que aqui tem a receita das proteínas. E aqui está as proteínas. Só que eu não posso ler direto, porque o DNA é muito importante, eu posso fazer merda. Então eu vou fazer uma cópia. O processo de produção da cópia é chamada transcrição. Tudo bem? E o processo de produção de proteína é o processo de tradução. Uma forma de lembrar disso aqui é que, por exemplo, o que significa traduzir? Quando a gente traduz o português para o inglês, a gente está traduzindo de uma linguagem para outro tipo de linguagem. Então, a gente está traduzindo de um RNA para uma proteína que tem uma estrutura completamente diferente do RNA. Aqui é uma transcrição, que é uma cópia, né? Que a gente faz, e o RNA é muito parecido com o DNA. Então não é uma tradução, porque não é uma linguagem completamente diferente, muito parecida, é só uma transcrição. Tudo bem? Eu acho que se lembrar do exemplo do tradutor fica fácil diferenciar o que é cada coisa. Então, de novo, rapidinho. Transcrição, produção de RNA. Tradução, produção de proteína. Tudo bem? Isso explica, inclusive, depois eu vou voltar lá porque a gente vai perder o foco, mas por que é retrovírus aqui? Porque como o vírus é de RNA, o vírus vai estar nessa forma aqui, certo? E para ele funcionar, ele precisa ser DNA, e eu já vou explicar por quê.
Então ele faz um processo retroativo. O que é um processo retroativo? É andar para trás, basicamente. Então o organismo faz isso aqui, transcrição faz RNA. O vírus de RNA vai fazer o contrário, ele vai, a partir do RNA, transformar esse RNA em DNA. Tudo bem? E como é que ele forma essas proteínas dos vírus fazendo transcrição e tradução? Aqui vem a grande malandragem dos vírus e por que eles causam tantos problemas, né? O que é um DNA? O que é um vírus, basicamente? Ele é RNA ou DNA. E como é que ele funciona? Ele basicamente vai pegar seu trecho, se for, por exemplo, adenovírus, né? Ele vai fazer lá absorção, penetração, desnudamento. Depois do desnudamento, que eu rompi o capsídeo, que é essa região aqui, esse DNA vai ser liberado. E daí, ele vai fazer uma safadeza, que é, ele vai pegar aquele DNA que estava dentro do capsídeo e vai implantar no DNA da célula-alvo. Sim, o DNA ele vai modificar o seu DNA original de humano. Você não vai mais ser um humano. Não, brincadeira. Não é assim também, porque só são em algumas células. Mas ele vai modificar o DNA da célula. E olha que safadeza. Eu peguei lá o DNA do capsídeo, esse DNAzinho aqui. Imagina, estou com esse DNAzinho aqui. Estou levando lá, atravessei o núcleo, botei aqui no meio. A célula, ela vai fazer transcrição desse DNA e vai gerar um RNA. E daí ele vai gerar uma proteína. Mas ele não vai gerar a proteína que está no nosso DNA de humano. Ele vai gerar a proteína do vírus, a proteína que está escrito aqui. É como se o vírus colocasse uma nova página no nosso livro de receitas. O grande problema é, a gente estava falando do nosso livro de receita de bolos, agora a gente vai colocar um livro de receita de coxinhas lá no meio. E a pessoa que está lendo, ela só vai fazer as receitas, ela não está nem aí se é coxinha, se é bolo, ela só vai copiar a receita e produzir. E daí ela vai começar a produzir proteínas de vírus. E com isso a gente tem formação de proteínas dos vírus por causa desse processo. Não é bizarro, gente? Tipo, o DNA modificar, ou, aliás, o vírus modificar o DNA do vírus é um bagulho muito safado. Não tem outra descrição para isso a não ser safado. É uma grande safadeza com a célula de fazer isso. E daí a célula começa a produzir as proteínas do vírus. E aqui vem a grande questão da ciência, né? O fato do vírus só ser um DNA dentro de um capsídeo faz com que ele não seja um ser vivo, porque ele não tem organela, nem metabolismo, nem nada. Ou o fato dele tomar o controle da célula, porque é o que ele faz de fato, modificando o DNA e fazendo com que a célula produza suas próprias proteínas e consiga fazer seus processos de reprodução, faz com que ele tenha um tipo de metabolismo e a gente consiga considerar que ele é um ser vivo. Essa é a grande questão. Se a gente considera isso aqui sem nada, ou se a gente considera esse processo aqui como parte do metabolismo do vírus. Essa é uma grande questão aí da virologia, né? Mas enfim, é uma safadeza que o vírus faz. Ele implementa o seu DNA no DNA da célula e faz a célula produzir suas proteínas. Isso é quase trabalho escravo, gente. É o trabalho escravo biológico, gente. Vocês têm noção disso? E daí eu tinha comentado os retrovírus, né? Que eles fazem o processo contrário. Você tem aqui o RNA e o capsídeo, você tem lá os processos de absorção, penetração, desnudamento. E daí, depois do desnudamento, você libera esse RNA. E daí, o vírus ele tem alguns mecanismos que conseguem transformar esse RNA em DNA, ou seja, essa uracila aqui que é rosa, ele consegue transformar de volta para o vermelho. E daí, agora que você tem um DNA, é só você implementar aqui. Daí você coloca aqui. E de novo você modifica o DNA da célula. Eu falo de novo, só por exemplo, tá? O vírus ou ele é de DNA ou ele é de RNA, tudo bem? O vírus que vai fazer isso vai ser um outro vírus que é diferente do vírus de RNA, tudo bem? Esse aqui vai ser o retrovírus, porque vai fazer esse processo retroativo. E você tem o adenovírus que vai fazer esse processo direto. Então, quando um retrovírus infecta uma célula, ele vai fazer esse processo aqui, vai transformar em DNA, vai plugar o DNA aqui, e daí a célula faz o resto. O seu organismo já começa a trabalhar, e daí ele vai ler o DNA e vai produzir a proteína. E daí a célula vai começar a produzir as proteínas, e depois a gente tem a fase de maturação, que é quando a gente pega todas essas proteínas e monta novos vírus.
É muita safadeza, é isso. O vírus vai lá, modifica a célula, modifica o DNA da célula, faz com que a célula produza as proteínas que ele quer. Depois ele é montado de novo, e daí você tem a fase de liberação, que é quando a gente espelha esses vírus para outras células. Gente, é um processo, vou repetir de novo, é um processo muito safado que o vírus faz. É muito safado isso aqui, é muito safado. Porque ele toma conta do controle da célula, ele faz com que a célula faça trabalho escravo para ele produzindo novos vírus. E aqui a gente tem todo o processo de infecção, né? Porque uma célula faz isso, produz um monte de vírus, aí passa o processo de liberação, ele vai infectar as novas células e vai entrar nesse ciclo de novo, absorção, penetração, desnudamento em outra célula. Vai lá, vai modificar o DNA da outra célula, vai fazer transcrição de novo, tradução de novo, maturação de novo, e daí você tem um processo que vai acontecendo com uma loucura bizarra. Tudo bem? E esse processo de reprodução, de fato, né, que é o que acontece, ele consegue se reproduzir, ele pode acontecer de duas formas. A gente tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Qual que é a diferença? No ciclo lítico, eu já falei disso. Não, não falei disso, mas tudo bem. Esse lítico significa quebra. Então é o ciclo onde os vírus, primeiro o vírus vem aqui, infecta a célula, aí passa lá pelos processos que a gente já viu, e no processo de liberação, ele estoura a célula. E daí ele estoura a célula e libera os vírus para infectar outras células. No ciclo lisogênico, o que, que acontece? Eu não estouro a célula não estoura. Ela fica com o vírus dentro dela e as células se dividem. A gente já falou sobre isso. Células vivem se dividindo. E quando ela se divide, ela vai estar com o vírus lá dentro. Então, você está aqui, infectou, veio para cá. A célula vai se dividir, ela já vai se dividir infectada. E depois ela vai continuar se dividindo. E ela vai gerando várias cópias dela infectadas, essas cópias vão ir se multiplicando cada vez mais, sempre infectadas. Tudo bem? Antes de falar de coronavírus, eu não sei se ficou claro esse processo, é bastante informação. Se ficou alguma dúvida, acho que talvez nessa aula vale a pena a gente fazer um plantão de revisão com a Carol. A gente precisa negociar isso. Vão conversando comigo se ficou claro ou não, para a gente ver se vale a pena. Mas é basicamente isso. É muito importante que vocês saibam essas questões do DNA. Não precisa decorar adenina, timina, mas saibam que ele é uma fita, que tem essas divisões, e que são essas divisões que geram as proteínas. Isso aqui vocês têm que entender porque senão vocês não vão entender aqui a etapa de infecção, né? Que é essa aqui, transcrição e tradução. Então é muito simples. De novo, DNA gera uma cópia, não gosto de mexer no original porque ele é importante, deixa ele lá, vou trabalhar com a cópia. Fiz a cópia, gero proteína. Aí você vai ter os vírus de DNA, já emendando na parte dos vírus, que são os adenovírus, que simplesmente vão pegar aquele DNA que está lá dentro e botar aqui direto. Vocês vão ter os retrovírus, que vão fazer a conversão disso aqui para um DNA, e depois a célula já faz esse processo naturalmente, produzindo novas proteínas e novos vírus. Daí a bodega vai se espalhando no organismo da pessoa. Tudo bem? Estou vendo aqui que eu tenho mais 7 minutos de aula, eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Mas bem, vamos lá. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir sobre coronavírus e toda essa história, mas como esse é o assunto do ano e mudou completamente o nosso cotidiano e em várias esferas, provavelmente isso vai despencar na prova no fim do ano. Então a gente precisa passar pelo coronavírus. Acho que principalmente a matéria de biologia tem uma responsabilidade muito grande de entrar nisso e de explicar a fundo todos os termos, tudo bem? Então vamos entender melhor o que é o coronavírus na perspectiva científica, né? Barra biológica. Primeiro, a gente ouve sempre três termos que são muito recorrentes nos jornais e tudo mais, que é coronavírus, Covid-19 e SARS-CoV-2. E é muito importante que a gente entenda que esses três termos são coisas diferentes, tá bom? Não é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa, tudo bem? Coronavírus é uma família de vírus, tudo bem? É uma família de vírus conhecida desde 1960. A primeira vez que se reportou que esse coronavírus estava infectando o humano foi em 1964
e existem 15 vírus diferentes dentro dessa família. Tudo bem? Então, coronavírus é uma família. Por isso que às vezes o jornal fala, o novo coronavírus, porque antes do vírus de agora já existiam 14 outros vírus parecidos que pertencem à mesma família. Tudo bem? Então, de novo, coronavírus é uma família de vírus. SARS-CoV-2 é o vírus em si, é o 15º vírus dessa família, que foi descoberto em 2019 pelos chineses, lá em Wuhan e toda aquela história. Estudos científicos comprovaram que ele não foi feito em laboratório, ele surgiu naturalmente. Tudo bem? Através de processos evolutivos e toda aquela história que a gente já discutiu. Tudo bem? Apesar das teorias da conspiração e tudo mais, cientificamente falando, foi comprovado que ele não foi feito em laboratório. Tudo bem? E ele recebe esse 2, ali tá, SARS-CoV-2, porque ele é o segundo vírus que causa a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS. Tudo bem? SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Não tem o G ali na sigla, porque de novo vem do inglês, e daí, na verdade, o grave vai ficar several, e daí tem aquelas inversões adjetivos que a gente falou quando está falando do DNA, então acabou ficando SARS. Mas em português significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que por coincidência também surgiu na Ásia. Inclusive isso causou uma doença muito importante lá pelos anos 2000 mais ou menos, claro que com dimensões incomparáveis à pandemia de agora, mas foi uma infecção importante também. Tudo bem? E Covid-19 é a doença, tudo bem? Então você tem o coronavírus, tem 15 vírus. O 15º vírus é o SARS-CoV-2, que é o vírus que está infectando as pessoas agora. O SARS-CoV-2 causa uma doença nos humanos chamada Covid-19. Tudo bem? Tem relatos que pode causar em outros animais também. Mas enfim, é o nome da doença. E por que ficou Covid-19? Basicamente, Covid-19 é a abreviação de Coronavirus Disease 2019, que eu não vou pronunciar isso em inglês porque não vou pagar esse mico aqui. Mas enfim, ficou 19 por causa do 2019, ficou COV por causa do COVID, tudo bem? Ficou COVID por causa desse CO aqui do corona e o V do vírus. E esse Dzinho é de disease, tudo bem? Por isso Covid-19. Agora vamos falar sobre a parte de tratamento da Covid-19, que é uma das grandes polêmicas atuais, né? E também falar um pouquinho da cloroquina. Primeiro, não tem nenhum tratamento provado cientificamente que funciona até hoje para a Covid-19, tudo bem? Aqui eu vou falar sobre a cloroquina, mas tem outros remédios que tem algumas pessoas sugerindo que deveriam ser usados, né? Por exemplo, a ivermectina, que é um remédio para verme. Inclusive, eu tenho parentes no Rio Grande do Norte e tem prefeituras que estão recomendando o uso, mas assim, não tem nenhum estudo, tá? Não tem estudo sobre isso. Tem um outro remédio americano também chamado Remdesivir, que também está sendo testado em macaco, parece que está funcionando. Já tem uns boatos sobre ele desde março. Mas, de novo, também não tem nenhuma comprovação de que ele realmente funciona. Tudo bem? A cloroquina especificamente, né, eu vou falar porque eu acho que ela é uma dessas drogas que tem mais destaque, não tem nenhum estudo que comprova a eficácia. Teve uma polêmica, né, essas semanas de um estudo sobre cloroquina também, que foi publicado em uma importante revista de medicina falando que, olha, a cloroquina, ela além de não ajudar, ela piora o quadro clínico dos pacientes, né? E essa publicação depois foram ver e na verdade foi fruto de uma pesquisa muito mal feita. Mas isso não prova que a cloroquina funciona. Talvez não prove, aliás, talvez prove que ela não é tão pior, mas não prova que ela melhora, tudo bem? Então tem que tomar cuidado com isso. O fato do estudo ter sido depois mostrado que ele foi feito de uma forma mal feita, simplesmente era um estudo sobre cloroquina ser pior, não sobre ela funcionar, tudo bem? O fato de você falar que algo não é pior não quer dizer que você fala que algo é melhor necessariamente, tudo bem? Tem que entender essa diferença. Mas indo mais a fundo nessa história de cloroquina, primeiro que ela já é um remédio que sempre que aparece algum tipo de infecção viral, as pessoas têm essa esperança de que ela pode funcionar. Ela funciona muito bem in vitro, dentro do laboratório, testando ali com células, mas na vida real ela é sempre uma esperança frustrada.
Ela também foi testada para ebola lá na época do surto na África, mas foi a mesma coisa, acabou que in vitro funcionava bem, nos humanos não teve diferença alguma. Ela funciona bem para malária, tudo bem? Então, malária é comprovado cientificamente que ela funciona. E também para outras doenças autoimunes, mas para a Covid-19 e para a ebola, não. Tudo bem? E uma coisa importante é que ela tem efeitos colaterais fortes. Então tem que tomar muito cuidado de falar que vai ficar receitando isso aqui para curar as pessoas, porque além de não ter provas que cura, a gente tem provas de que tem efeitos colaterais ruins. Tudo bem? Aliás, todo remédio tem. E está acabando meu tempo, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre teste de remédio, a gente vai entender por que que passa gente na TV falando que tomou cloroquina e por acaso melhorou. Tudo bem, gente? Por enquanto é só, obrigado e até a próxima aula. Qualquer dúvida chamem a gente, eu sei que ficou muito tempo aí, muito conteúdo, mas vamos estudar, isso é importante. Tudo bem, gente? Obrigado.